você gerar DBE de matriz e filial ao mesmo tempo, porque ela precisa do CNPJ da matriz como identificador para gerar o CNPJ, o DBE das filiais. Então, o sistema atual, ele permite você gerar viabilidade de matriz e filial, e aquela filial fica, vamos dizer assim, no stand-by, aguardando você gerar um CNPJ para matriz. E aí depois a gente tem que fazer todo um processo de pedir a você para que faça o DBE da filial e nos passe o número para que a gente dê continuidade ao processo. Isso gera uma questão que a gente não é integrado, a gente passa a fazer processos manuais, procedimentos manuais. Então, há um entendimento das 12 juntas que utilizam esse integrador de que não é possível fazer isso, que a gente, com isso, então, segue o que permite o sistema de registro integrado, que é só permitir a abertura da matriz. Você vai ter que abrir a matriz, registrar, ter CNPJ para a matriz NIRI e, com isso, fazer o processo para as aberturas das filiais que porventura vierem a existir. Se a gente for pensar aqui, o entendimento agora é que para cada estabelecimento há o pagamento de uma taxa, de um recolhimento, seja federal ou estadual, do IDARF, né? Não faz muito sentido jogar todas as filiais no mesmo processo. Então, vai ter que ser feito o processo de abertura da matriz, registrou na junta, tem NIRI, tem CNPJ, aí pode iniciar o processo de consulta de viabilidade para abertura das filiais. E aí não vai ter problema, não vai ter que ficar fazendo o processo com jeitinho, a gente vai conseguir fazer o processo de forma integrada, sem nenhum problema, né? É só ter essa informação. O seu contrato vai ter que ter a informação que está no processo. Então, se o processo diz que é só matriz, se o sistema diz que só tem matriz, no processo também vai ter que ter só a matriz, porque a gente vai confrontar essas informações e se houver divergência, se no requerimento houver matriz e filial, só matriz, se no processo que você está apresentando tiver matriz e filial, o processo será colocado em exigência para que tenha as mesmas informações, seja na parte eletrônica, seja na parte do processo que está sendo apresentado. Isso essa tela é só essa reafirmação de que cada filial terá uma taxa concernente àquele estabelecimento, né? Porque há uma aplicação de uma série de validações e regras de envio para cada órgão. Então, para cada estabelecimento haverá uma taxa devida, né? Um DUR e um DARF para aquele estabelecimento. Quando um processo for cancelado pelo requerente, será possível reaproveitar as taxas, né? Essa é uma dúvida também que a gente imagina que vai surgir. Assim, gente, quando você tiver um processo e estiver fazendo ele, por exemplo, hoje no regime, às vezes muita gente inicia um processo, ele fica em exigência, a pessoa vai e abandona esse processo e faz um segundo, né? A junta tem por praxe dizer o seguinte: pela legislação, inclusive, lá da Lei 8.934, que a gente acabou de passar aí, uns momentos atrás, ela fala que o processo poderá ser representado em até 30 dias. Então, se a gente seguir ao pé da letra o que a lei diz, você só pode reapresentar aquele mesmo processo. Quando você muda de processo, é um novo procedimento. Ou seja, você está demandando do órgão um novo serviço. Significa que para um novo serviço é devido um novo recolhimento de taxas de preço público para aquele serviço. Então,
o sistema ele vai te perguntar se você quer de fato cancelar um processo. Quando você iniciar lá para cancelar, ele vai te perguntar e vai pedir para você reafirmar que quer cancelar aquele processo. Ao cancelar, ao dizer que quer cancelar o processo, a gente está perdendo tudo que está vinculado ao processo. Lembra o seguinte, quando você gera o processo, gera-se as taxas. Essas taxas estão automaticamente vinculadas àquele processo. Se finalizar o cancelamento de um processo, esse processo é perdido, ele morre e morre junto com ele todas as taxas que estão vinculadas. Significa que essas taxas não poderão ser reaproveitadas em outros processos. Agora, se você tem um processo, identificou algum erro, alguma inconsistência e quer reaproveitar essa taxa para gerar a atualização daquele processo, isso não há impedimento. Por exemplo, você entrou com um processo só de alteração de sócios, de QSA. Mas aquela empresa tinha no seu nome empresarial o nome de 2 sócios. Como houve alteração, um daqueles sócios que estavam no nome da empresa deixou a sociedade. Significa que, se a gente for observar a regra, eu preciso também alterar o nome. Então eu entrei o processo só para alteração de QSA, eu descobri que eu preciso incluir também um evento de alteração de nome. Ou seja, que eu preciso trocar a minha solicitação, a minha viabilidade. Então eu consigo reaproveitar aquele DU e aquele DARF para aquele mesmo processo, porque é a mesma solicitação. Eu simplesmente incluí eventos a um processo que estava em trâmite na junta por uma obrigação. Nesse caso, é possível utilizar as mesmas taxas. Só não vai ser possível quando você disser que quer cancelar aquele processo e iniciar do zero. E isso vai ser colocado os alertas na tela de que se você cancelar o processo, cancelará automaticamente as taxas que estão vinculadas ao processo. A gente imagina que vai ocorrer algumas dúvidas no seguinte: muitos processos iniciaram hoje pelo regime e por algum motivo ou outro as pessoas podem descobrir que o novo sistema é mais simples, que você consegue uma maior agilidade nele e quer parar o processo pelo regime e iniciar ele pelo novo sistema. Bom, nesse período de transição, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos permitir que você utilize uma taxa que você iniciou pelo regime no novo sistema. Haverá na junta servidores que vão conseguir receber esses processos. Nem todos os servidores, às vezes quem está no interior, nesses postos de atendimento que não tem servidor da junta, a gente não vai disponibilizar essa permissão. Nas unidades onde há servidor da junta, na sede, nas outras unidades de Vila Velha, Cariacica, Cachoeiro, Colatina e Linhares, será permitido a um único servidor, geralmente o responsável pela unidade, que ele aceite o seu processo no novo sistema utilizando as mesmas taxas. Ele terá lá uma senha para ele autorizar essa utilização. Então, se você, por um acaso, por exemplo, começou um processo de constituição hoje pelo regime e que não quer mais seguir pelo regime e que resolva dar continuidade a esse processo pelo Simplifica, nós vamos verificar o processo que você iniciou pelo regime, fazer algumas anotações no sistema e permitir que reaproveite aquela taxa que foi inicialmente gerada no regime para o novo sistema, né? Isso vai ser permitido nesse processo, nesse período de transição. Depois que a gente deixar o período de transição, aí fora dos prazos de retorno do processo de 30 dias, a gente vai
também cortar essas possibilidades. Sim, ou se a gente tem assim, hoje no regime só é permitido recuperar a viabilidade de constituição, né? Se vocês fazem uma viabilidade e ela foi indeferida às vezes só por um órgão dos vários que estão no registro integrado, você consegue reaproveitá-la se for de constituição. Nesse novo sistema, além das constituições, vocês vão poder reaproveitar as outras viabilidades, os outros processos, né? A gente aqui vai entender como um processo como um todo. Então, será assim possível recuperar a consulta, né? Então, isso é também mais uma facilidade que permite você recuperar sem ter que, às vezes, redigitar tudo. Você vai alterar as atividades, às vezes são várias quinais, vários objetos sociais que você não consegue recuperar lá pelo regime se for de alteração. Nesse caso aqui vai ser permitido fazer a atualização. Uma mudança também significativa e importante nesse novo sistema está relacionada ao rodapé no final das páginas, né? A gente tem uma instrução normativa do DREI, do Departamento de Registro de Empresa e Integração, que determina que os processos precisam de margem mínima no rodapé onde é inserida as chancelas digitais. E nesse novo sistema nós faremos uso dessa obrigatoriedade. Então, todos os processos que forem gerados pelo Simplifica, se for de constituição, por exemplo, ele vai gerar no contrato que for disponibilizado a margem de 5 centímetros. Então, a gente pede a vocês que parametrizem o seu sistema, o Word, lá onde você gera os seus contratos. Se você não utilizar o contrato que a junta for disponibilizar no sistema, para que ele deixe essa margem mínima no rodapé dos processos, seja nas constituições, seja nas alterações, seja nas baixas, né? Existem as exceções, que são as procurações públicas, são os documentos que são de origem de outras juntas. Mas todo o processo de empresa com sede aqui, que for gerado aqui, ele deverá ser observado a margem mínima no rodapé, sem o qual o processo será nem recebido pela junta. O servidor do atendimento ele vai ter lá um medidorzinho para que, se tiver menos que 5 centímetros, e se tiver qualquer rúbrica, chancela de cartório, qualquer anotação naqueles 5 centímetros ao final da página, ele vai devolver o processo. Esse é um procedimento que vai gerar algum probleminha no início, se não for observado, mas que é para que seja aplicada a chancela ao final do processo, sem a necessidade de ter que ficar fazendo edição de imagem, né? Às vezes, por exemplo, o regime atual ele faz uma edição, ele encurta o documento, ele faz uma forma de jogar a imagem para cima para você conseguir aplicar a chancela no final. A gente não vai fazer isso no novo sistema, porque a gente entende que isso distorce a imagem e que isso gera, às vezes, uma imagem distorcida. A gente pede que seja observado o tamanho mínimo da fonte nos processos, porque, lembrem-se, o processo que você vai apresentar é o processo que você vai receber depois na via única. Se a imagem tiver em má qualidade, se a formatação, o tamanho do texto tiver muito pequeno, isso vai gerar um processo para você com a qualidade que não vai ser adequada. Então, imagine que o processo que você vai apresentar para a junta é o mesmo que você e que seu cliente vai receber. E você não fica bem apresentar para o seu cliente um processo muito pequeno, com algumas imagens, com a letra com distorções, entendeu?
com impressoras que geram aquele monte de pontos pretos, isso fala mal do processo. Então, cuidado com o processo que a gente vai apresentar. Esse é o processo que vai ser arquivado e é o mesmo processo que vocês vão receber. A gente precisa ter cuidado com esse processo. E na parte da junta, todo o processo que for apresentado com anotações, com rasuras, com papel, com café que caiu, com qualquer coisa que sujou o processo, a gente vai devolver, porque a gente não quer apresentar para você depois na via única um processo com a qualidade inferior. Bom, e aí a gente vai para os prazos, né, gente? São os prazos de mudança dessa fase de transição para que a gente se adeque a esse novo sistema. Até quando, então, serão aceitos os processos gerados pelo sistema REGIM, né, para protocolar na junta? Para a Constituição, poderão ser protocolados até o dia 13 de abril. Para os processos de baixa, até o dia 24 de abril. Tudo que foi gerado pelo REGIM, nesses prazos, vocês poderão continuar apresentando. A partir de qual data, então, as consultas de viabilidade para o novo sistema vão estar disponíveis? A partir de hoje. Hoje, a partir das 14 horas, vocês terão lá um novo sistema, que é o simplifica.es.gov.br, disponível para iniciar os processos. Lembrando, né, a partir de hoje, consulta de viabilidade de constituição, matriz ou de filial, terá que ser feito pelo novo portal, simplifica.es. Mas eu quero também fazer os processos de alteração pelo Simplifica.es. Poderão ser feitos. Não serão obrigatórias as alterações e as baixas pelo Simplifica. Nesse primeiro momento, vão conviver nessa transição o REGIM para alteração e baixa. Obrigatoriedade só de constituição pelo novo sistema. E até o dia 11/5, os processos de alteração e baixa vão poder ser representados pelo modelo que vocês têm, pelo REGIM, que foi gerado o processo, requerimento. A partir dessa data, a gente imagina que só pelo novo sistema, só pelo Simplifica.es, né? Então, a gente vai ter esse período de transição. Para a junta, vai ser uma demanda muito grande. Imagina que a junta vai ter que conviver com um sistema que está morrendo e com um que está nascendo, né? Então, a gente precisa de lidar com isso, né? A gente vai ter uma demanda muito grande, vai ter uma equipe nova lá para trabalhar. É uma equipe inexperiente, mas que a gente está treinando para que possa prestar um bom serviço para vocês, sejam no Fale Conosco, seja no atendimento presencial que a gente vai iniciar futuramente lá na junta. Ok. Lá na sala do empreendedor, vocês vão ter comunicação também de quando esse serviço vai estar disponível lá na junta, né? Mas o que a gente tem assim, mais a dizer é isso. A partir de hoje, as constituições precisarão ser feitas pelo novo portal. Retomando aqui as datas, né? Só para vocês possam verificar aqui. Passar mais um pouquinho. Inclusive, Heber, tem aqui uma pergunta já sobre esse tema aí, em relação... A gente já está, acho que esse é a última folha de apresentação, a gente começa a responder. Aqui você...
Essa aí a gente já falou, né? Então acho que já está repetindo. É isso mesmo, só essa que está duplicada. Aí a gente pode começar a responder as perguntas que tem. E a primeira já é com relação aí à última tela, com relação aos prazos, né? Ok, vamos lá. Processos, vou ler a pergunta aqui da Fulim Contabilidade, tá, gente? Processo feito até o dia 2/4, segunda-feira, vão poder ser feito ou vou ter que iniciar um novo pelo Simplifica S? A viabilidade que você gerou até hoje de constituição, você pode gerar o processo. Desculpa, a viabilidade que foi feita até ontem, né, de constituição, poderá ser gerado o processo e apresentado à junta. Até o dia, está ali na tela anterior, até o dia 13, né, as viabilidades de constituição poderão ser utilizadas até essa data aí, 13/4. Então o processo poderá ser dado, entrar em qualquer unidade da junta até essa data. Isso é. O que vai acontecer é o seguinte: se a constituição for de uma empresa que for solicitar inscrição estadual, a Cefaz, a partir do dia 2, que é segunda-feira próxima, na segunda-feira ela deixa de conceder inscrição aos protocolos que foram demandados do regime. Dia 2 ela só emite inscrição no sistema do Simplifica. O que é possível fazer? A Cefaz vai indeferir a inscrição, mas é possível solicitar a inscrição pelos eventos exclusivos lá no Simplifica ES, aquela opção que eu mostrei lá. Então, assim, você indeferiu a inscrição solicitada pelo regime. Vocês poderão imediatamente ir ao Simplifica ES e solicitar a inscrição estadual pelo novo integrador. Nós vamos monitorar as empresas que têm obrigatoriedade de inscrição e que não solicitaram. Aquelas que haviam pedido pelo regime e que não solicitarem pelo Simplifica, a gente vai listar essas empresas e vai fazer a mesma solicitação pelo Simplifica ES. Ok? Ok. É a mesma coisa. Não, seja outra. Outra aqui da Thaís Barbosa. Vamos à pergunta. Todos os processos que já foram aprovados, viabilidade, DBE e contrato, porém não foram protocolados ainda. Se não acontecer o protocolo até amanhã, último dia, perderemos a documentação, tendo que fazer tudo pelo novo sistema? Acho que eu já respondi. Vocês não vão perder até aquela data que a gente já apontou ali, vai poder apresentar o processo. O que poderá ocorrer é que, se não gerar a inscrição até o dia 2, se for caso de inscrição, terá que pedir a inscrição pelo novo portal, na opção outros serviços lá. Bom, aqui uma pergunta de Alexandre Barcelos. Vamos à pergunta. Para os eventos de abertura, alteração e baixa de filial, serão cobrados taxa de alteração do contrato da matriz, onde é informado o evento de filial mais taxa de evento de filial? A taxa será para a constituição, né? Então, se matriz, alteração da matriz é uma alteração, será cobrada a taxa. Há uma abertura de filial, então é um processo, é um novo protocolo ASP, então a cobrança será por solicitação. Gerou um protocolo ASP para matriz, é uma alteração. Gerou um protocolo ASP para filial, é uma solicitação, é um processo, né? Deixa eu ver se tem algum caso aqui. Nos casos em que a filial é registrada em outro estado, se manterá apenas uma taxa para ajuste ou outra para outro estado. Quando o estado, o exemplo que ela deu aqui é Juseng, né, da Junta Comercial de Minas Gerais.
não será cobrado taxa para filiais em estados não conveniados. O que vai acontecer nesse novo sistema é o seguinte: a junta está aderindo a um sistema que é utilizado já por 12 outras juntas comerciais. Nós seremos a 13ª junta a utilizar esse sistema. Você terá a possibilidade de, quando a filial for em um dos outros 12 estados conveniados, não ter a necessidade de ir ao outro estado. Por exemplo, Matriz no Espírito Santo está abrindo uma filial em Goiás. Hoje você registra esse processo na junta. Após a aprovação da junta, você vai à Junta Comercial de Goiás para registrar esse processo. Então você faz todo esse processo aqui no Espírito Santo, depois vai na UF de destino da filial. Você terá a possibilidade de, no mesmo processo, já solicitar a viabilidade para o estado conveniado, que é Goiás. E aí sim, nesse caso, será cobrada a taxa referente ao registro dessa filial lá em Goiás. Só que todo o processo, a transmissão dessa informação entre a origem, que é a matriz, e a filial será eletrônica. Imagina que o processo, quando a junta aprova, ele se torna um processo digital. E assim a junta pode transmitir esse processo já diretamente para a junta de Goiás, automaticamente, sem a necessidade de você ter que ir a Goiás. Então, assim, a gente está permitindo que você não tenha que se deslocar ou contratar um contador ou um intermediário lá em Goiás para fazer esse processo. Você pode fazer tudo daqui. Com isso, será cobrada a taxa aqui do Espírito Santo, referente à matriz, e também será cobrada a taxa referente à filial para que esse registro seja processado em uma única solicitação. Tem uma pergunta aqui que vai aparecer no novo integrador, que é se deseja, né, retirar a partícula do porte do nome empresarial. Certo. Que essa pergunta foi feita pelo Gustavo Miranda, né, que nos encaminhou a mesma. Tá. Atualmente, no sistema que nós utilizamos, já não é mais gerado o porte ME ou EPP para as constituições de empresa. Há uma orientação do Departamento de Registro de Empresas e Integração, do DREI, de que as juntas podem sugerir às empresas e aos contadores que eles se adequem ao que aconteceu lá com a revogação daquele artigo da Lei 123. Vocês sabem que a Receita Federal, por exemplo, retirou o porte, a partícula designativa de porte de todas as empresas, da frente do nome empresarial. Então, no novo portal, no Simplifica, vai ser permitido em qualquer alteração e baixa, você retirar o ME-EPP do nome. Por exemplo, hoje, no regime, você só não vai ter no contrato de constituição de empresa o ME-EPP. Nesse novo sistema, ele já vai te fazer uma pergunta quando você estiver alterando, por exemplo, só o endereço. Ele vai te perguntar se você deseja que o ME ou EPP, que é a designação de porte, não conste mais na razão social. Se você disser que sim, ao gerar o processo, ele já vai tirar, e ao finalizar o processo, ele vai retirar também do cadastro da junta comercial. Vai ficar igual na Receita. É preciso lembrar algumas coisas, né? Ao você retirar a expressão ME do nome da empresa, é preciso verificar se a empresa já tem a atividade econômica no nome, porque isso é uma das obrigações. Inclusive já há uma nova IN que trata acerca desse assunto, né? Então, ao optar pela retirada do ME da razão social do nome da empresa, precisa observar também
a inclusão da atividade econômica ao nome empresarial, se ainda não tem. Com relação a isso, é bom que todos leem a IN número 45 do DREI, que trata, né, das partículas designadora do porte, né, empresarial da empresa. Então, é preciso uma leitura, né, e sempre atentando para o que o Weber falou, né? Não tendo a partícula no nome, é necessário incluir a atividade econômica no nome empresarial, né? Senão, a consulta de viabilidade vai ser indeferida ou o processo, né, tratando de alteração e excluiu, né, a partícula integradora, ele vai ficar a exigência para que seja incluída a atividade no nome. Com relação à baixa, retirou ou não, né, a junta não fará essa exigência quando se tratar de baixa da empresa, porque a empresa, né, está encerrando as atividades e imputar mais esse trabalho, né, no processo de distrato, de arquivamento da extinção da empresa, a gente entende que não é razoável. Tem uma pergunta aqui da Luana Costa, né? Se a OAB vai estar integrada no Simplifica ES. A OAB, como os cartórios, né, vão estar integrados nesse momento só para a realização da consulta de viabilidade, porque ela é necessária para gerar o CNPJ ou alterar o CNPJ, né? Há uma conversa nossa já adiantada com a OAB de que a OAB, né, esteja totalmente integrada, além da consulta de viabilidade, que é a transmissão que a gente diz que é a FCN, que é ficha de cadastro nacional, possibilidade de usar o envio por parte, né, dos advogados, do ato de constituição do escritório, então, através de meio digital. Então, ainda a OAB e cartórios estão integrados somente até a fase da consulta de viabilidade. A outra dúvida é com relação, né, ao funcionamento do Simplifica hoje, né? Está lá no site que a partir das 14 horas, né, o Simplifica vai estar disponível para que possam ser feitas consultas de viabilidade para a constituição de empresa através do novo integrador. Assim, o Paulo tá lembrando de um assunto aqui que é referente a uma obrigatoriedade da Cefaz, que é sobre coordenadas, né? Pelo decreto lá do Estado, as empresas têm até dia 31 para transmitir as coordenadas para atualização lá da base da Secretaria da Fazenda. O portal Simplifica, ele vai estar coletando coordenadas para todos os novos processos, né? Então, assim, o sistema, inclusive, está funcionando. A gente verificou que uma dificuldade que vocês estão tendo hoje é que estão tendo que coletar as coordenadas manualmente no sistema, no Google, e salvando lá naquela página de atualização de localização que está na página da Junta. No Simplifica, quando entrar a consulta de viabilidade para constituição, para alteração de endereço, isso vai estar perfeitamente disponível para as novas empresas, né? A sugestão é que transmitam as coordenadas ainda pelo sistema atual até o dia 31. E que o Simplifica também estará disponibilizando o envio das coordenadas
Só que esse serviço não está disponível hoje ainda, apenas de coordenadas isoladas para a Cefaz no Simplifica ES. Isso ainda não tá funcionando. E aí a gente gostaria de fazer um alerta sobre essa questão de envio de coordenadas para atualizar o cadastro na Secretaria da Fazenda, né? Apesar da data ser até dia 31, né? Alguns envios, né? Depende de acerto cadastral na base da junta. Nós temos muitas empresas, principalmente aquelas constituídas anterior a 2013, que nós não temos o CNPJ em nossa base. Então, e quinta-feira será ponto facultativo nas repartições públicas estaduais, né? Se na quinta-feira alguém enviar um falho conosco pedindo para acertar a base, né, a base da empresa na junta, não será possível e o sistema não permitirá de que seja enviado para a Cefaz as coordenadas. Então a gente pede muita atenção de vocês divulguem, né, para quem não está assistindo essa conversa nossa de hoje, é de que alteração na base cadastral da junta para envio de coordenadas a solicitação seja feita no máximo até hoje, para que a gente amanhã consiga, né, atualizar o cadastro. A outra situação que é a coleta, né, no Google Maps e a inserção das coordenadas de forma manual no sistema de coleta de envio para a Cefaz. A gente pede atenção, leia com atenção o passo a passo de como inserir, né, essas coordenadas no coletor, né, porque algumas pessoas estão encontrando dificuldades, né, para transmitir essas coordenadas por não observar as orientações, né. Nós estamos recebendo, em média, cerca de 2.000 solicitações de envio de coordenadas por dia, nesses últimos dias, porque as pessoas também deixaram para a última hora, né, o envio dessas coordenadas. Então, a gente pede de que leia o passo a passo, de que dessas 2.000, né, cerca de 30 ou 40 por dia, as pessoas não estão conseguindo enviar porque não estão lendo adequadamente as instruções. E alertando também para esse problema de base cadastral na junta desatualizada também, que não permite o envio das coordenadas para a Secretaria da Fazenda. Então, a gente pede a compreensão de vocês aí, né, com relação a esse assunto aí, e que observem bem as orientações. Só complementando isso que o Paulo está dizendo, tem uma situação ainda mais importante e mais grave. Existem muitas empresas que estão transmitindo coordenadas, e aí o sistema de coordenadas vai na base da junta. Por exemplo, quem não tem CNPJ não consegue transmitir. Só consegue transmitir quando pede atualização do CNPJ no cadastro da junta. Mas existem alguns casos em que são empresas antigas que estão com CPFs errados, que o contrato foi digitado CPFs com números errados. Algumas empresas em que marido e esposa tinham o mesmo número de CPF e que as regras de validação não permitem a transmissão dessas empresas para a Cefaz. Então, eu não consigo saber qual é o CPF, por exemplo, da esposa. Eu tenho lá na junta, hoje, mais de 20 casos semelhantes a esses, de empresas em que os dois sócios estão com o mesmo CPF, porque no contrato que eu tenho, o último ato, consta o mesmo CPF. Ou empresas em que o CPF que consta nos contratos, nas alterações contratuais, são de empresas
em que os CPFs estão com um dígito errado e eu não tenho como descobrir qual é o dígito certo. Então eu preciso que vocês verifiquem quem transmitiu a viabilidade há alguns dias e que elas ainda não foram processadas para a Cefaz, que está lá em tramitação. Verifiquem o motivo, vá na página da junta, em consulta a empresas e verifique se não há dado desatualizado. Se tiver, nos informe a empresa, unire o CNPJ e, se identificar que o CPF está errado, nos informe o CPF certo, para que a gente vá na base da Receita, faça a validação para que a gente acerte o nosso cadastro e consiga transmitir para a Cefaz. Vamos ver outras perguntas aqui. Da Carlos de Andrade, da Direcional Office Contabilidade. Processo iniciado no integrador com viabilidade aprovada em fase de coleta de assinatura poderão ser protocolados sem que passem pelo novo integrador? Sim, a gente já respondeu, está na tela lá até 13 de abril. Outra pergunta aqui da Gabriela Maioli. Já fiz uma constituição hoje de manhã, e aí, como fica? Será finalizada e acompanhe o andamento na página da junta. Provavelmente até amanhã você vai ter todas as suas inscrições na junta, no CNPJ, na Receita Estadual, se for o caso, e a via única vai estar disponível para você. Da Thaís Barbosa, após a transmissão da ajuste para a Cefaz no caso de uma constituição de sociedade enquadrada como ME, a partícula está aparecendo no nome do cadastro da Cefaz, ou seja, o sistema da Cefaz está adicionando as partículas, ok. Cefaz ainda não está tratando as partículas, tivemos uma conversa com o responsável lá, eles vão tratar isso ainda, mas acreditamos que a partir do dia 2, o que for enviado pelo novo integrador já não vai ter mais a partícula ME. Por isso, até amanhã, hoje é 27, né? Até dia 28 ainda vai continuar com a partícula ao nome, mas eles vão tratar futuramente para todas as empresas da mesma forma que a Receita fez no cadastro dela. Gustavo Miranda aqui. Quando criamos uma filial fora do estado que utiliza o mesmo sistema, as taxas Junta Espírito Santo e Junta de outro estado são recolhidas em um único DUA? Não, você vai pagar um DUA para o Espírito Santo, que a gente utiliza esse termo aqui, DUA, em outros estados tem até outros nomes, DAIA, DAS, né? Então, cada estado utiliza uma designação lá para a taxa. Quando você entrar com o processo, por exemplo, se for uma filial lá em Goiás, ele vai gerar também lá a taxa para você e só vai permitir que você tramite com o processo se você tiver com a taxa aqui da origem, que é da sede, e com a taxa lá da filial paga, ou para qualquer outro estado integrado, né? Pagou a taxa nos dois estados, você tramita o processo sem nenhum problema. Outra aqui do João Batista Souza. Como daremos entrada nos processos? Bom, João, Poliane Barbosa. Da mesma forma que dá hoje. Hoje você apresenta o processo na junta se o processo for de papel. A única diferença é que a partir de segunda-feira, você ou o seu empresário que você representa, se tiver um eCPF, no caso de um empresário individual ou de EIRELI, ou limitada, se todos os sócios tiverem um eCPF, eles poderão assinar o documento eletronicamente, poderão assinar com assinatura digital. E aí, nesse caso, você não precisará mais ir à junta para levar o processo. Essa é a diferença. Bom, estamos aqui com a pergunta do Carlos Andrade Júnior, né, perguntando se os processos de transformação estarão disponíveis no novo integrador, né? Como o Heber apresentou, a partir de agora, com o Simplifica ES,
os processos de transformação poderão, né, ser feitos através do Simplifique ES com a geração das respectivas fichas de cadastro nacional de acordo com a alteração do tipo jurídico desejado. Inclusive gerando as taxas necessárias lá no processo também. Outra coisa, outra pergunta aqui, né, vindo da Alessandra Telli, que é sobre, vai ser necessário rubricar e colocar a numeração da página? Sim, as rubricas e a numeração são necessárias, só não poderão ser inseridas naqueles espaços de 5 centímetros, né? Okay. É aquele dos 5 centímetros tem que estar em branco, sem a colocação, né, das rubricas, da numeração da página. Okay. Tem que, né? E nos processos digitais não tem assinatura nem rubrica, porque a assinatura é a única assinatura que é a assinatura digital. Então, se o processo for digital, não há necessidade de ter rúbrica, não há necessidade de assinar o papel, porque a assinatura vai ser no arquivo em PDF, e também não vai haver necessidade de apresentar cópia de documento de identidade CPF. Só para processos 100% digitais. Processos de papel, continua o mesmo procedimento atual. Outra pergunta aqui da Paralegal. Vamos lá. Os processos de constituição ou alteração já poderão ser assinados via certificado digital pelo Simplifique ES? Sim. Quaisquer processos. Lembrando, tá, gente? Todas as pessoas que assinam o processo terão que assinar, ou no processo de papel com assinatura física, ou se for um processo digital, todos os sócios. Por exemplo, quando a gente estava fazendo as apresentações do novo sistema, uma pessoa em Guarapari, se não me engano, disse, mas só uma pessoa pode assinar o processo digital? Não. Se são 2 sócios que estão constituindo uma empresa, os 2 sócios assinam o processo. Se são 2 sócios que estão saindo de uma empresa e 2 que estão entrando numa limitada, os 4 sócios assinam o processo. E é necessário que os 4 tenham esse CPF. Não tem a possibilidade de parte assinar em papel, a caneta, e outra parte assinar digital. Ou todos assinam o processo digitalmente, ou todos imprimem e assinam o processo à caneta e entregam o processo em papel na junta. Com relação a essa questão de processo eletrônico, né, vamos pedir a atenção de vocês que acessem, né, no site da junta o link Instrução de Serviço e Resoluções, né? Tem lá a resolução 005/2017, que entrou em vigor hoje, né, que trata dos processos, principalmente dos processos eletrônicos, né? Então, é importante que vocês leiam, né, o conteúdo dessa resolução que está disponível no nosso site. Bom, como não há nenhum questionamento a mais, a gente gostaria de agradecer, né, a disposição de vocês em nos ouvir. O que foi colocado aqui hoje, né, nós vamos disponibilizar, né, as lâminas apresentadas, né, para vocês, aqueles que se interessarem, né, a gente vai encaminhar, disponibilizar aqui para o CRC, para que o CRC compartilhe, né, esses slides com todos vocês e com aqueles que não estiveram assistindo essa vídeo, né? Então, obrigado aí a todos.